Uma boa noite a todos. Quero dar as melhores boas-vindas a todos vocês, agradecer a presença de todos. É o nosso primeiro evento nesse ano de 2012 do Fórum Cristão de Profissionais. Então agradeço muito você ter aceito o nosso convite, recebeu a nossa convocação, está aqui com a gente. Bem-vindos a todos. E também aqueles que nos acompanham pela internet, minha palavra de boas-vindas também, um abraço mesmo que virtual, mesmo que de longe, mas vai o nosso abraço também. Eu peço a Deus que seja uma noite abençoada para todos nós e aqueles que estão de longe, que nesse sopro do Espírito de Deus sejamos todos um, estejamos todos muito próximos, todos muito perto. Eu só queria saber quem tem acompanhado o Fórum Cristão de Profissionais desde o ano passado e está aqui hoje. Deixa eu só saber. Ok? Boa. Primeira vez que vem. Olha só, muito bem, muito bom. Bem-vindos, bem-vindos. Eu quero dizer que o nosso fórum, ele começou as suas atividades no início de 2011, na verdade. Nós temos um grupo coordenador. O fórum é uma iniciativa da Igreja Batista de Água Branca. Temos um grupo de trabalho, um grupo coordenador. E desde janeiro de 2012, o fórum e o grupo coordenador do fórum está sendo coordenado pelo Mozart Fernandes, que é o nosso novo, podemos dizer assim, coordenador. No ano de 2011 foi o nosso coordenador, o pastor Levi Araújo, que fez um extraordinário trabalho e vai aqui publicamente a nossa gratidão, nosso apreço pelo trabalho do Levi. Levi, um abraço para você, sei que você está aí. E eu queria chamar o Mozart Fernandes e apresentá-lo a todos vocês e orar com ele, dedicar essa noite a Deus, dedicar este ano de 2012 e as nossas atividades a Deus e passar a direção das nossas atividades de hoje ao Mozart. Eu encareço que se coloquem em pé e nós vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, damos-te graças pela tua presença, pela tua boa mão que está estendida sobre nós. Damos-te graças por esta visão do Fórum Cristão de Profissionais que o teu Espírito semeou nos nossos corações. E devolvemos ao Senhor e às tuas mãos esta iniciativa, que seja abençoada pelo Senhor, seja encharcada da tua graça, seja desenvolvida na unção do teu Espírito Santo. Tudo seja feito sob a autoridade de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que tudo resulte para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, e para que o teu reino seja sinalizado através de nós, para a glória do teu nome. De modo especial, te agradecemos os dons, os recursos, os homens e mulheres que o Senhor mesmo tem levantado para essa iniciativa tão abençoada e abençoadora. E te agradecemos a vida do Levi Araújo, a vida de cada um que faz parte do nosso grupo coordenador, as suas famílias. E te agradecemos todos os nossos voluntários, todos aqueles que se dedicam com um coração entregue ao Senhor e com um desejo e um compromisso de excelência. E te agradecemos a vida do Mozart Fernandes, da sua família. E juntos, entregamos o Mozart às tuas mãos, o abençoamos, compartilhamos com ele a autoridade que o Senhor nos deu e está sobre nós como igreja tua.
para esse trabalho, que seja ele ungido por Ti, seja cheio da sabedoria que vem de Ti, e cumpra a missão segundo a Tua vontade. Consagramos a Ti esta noite, este ambiente, as nossas mentes e corações, que o Teu Espírito fale conosco e nos leve na direção da Tua vontade, para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, queiram sentar-se. Mozart Fernandes, um amigo. Acho que não tem melhor maneira de a gente apresentar alguém do que dizer que é um amigo, e o Mozart participa desse processo do Fórum Cristão de Profissionais desde o início, desde quando o fórum nem existia, era uma ideia, era uma visão, era um sonho, era um desejo, e eu tenho muita alegria, Mozart, de compartilhar com você esse trabalho e passar a você a direção do nosso fórum. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Ou não? Por favor. Não, você quer isso? Não, não quero. Bom, boa noite a todos, muito obrigado. Eu queria agradecer a você que, aqui de São Paulo, que eu sei que você enfrentou pouco trânsito nessa segunda-feira para vir, é claro. Muito obrigado por você ter vindo. Eu fiquei com a parte fácil, que é a parte dos agradecimentos. Eu queria agradecer a você que veio, a você que está nos assistindo pela internet, muito obrigado. Queria agradecer também aos nossos voluntários que têm se proposto a trabalhar neste ambiente, nesta arena do trabalho. Nós entendemos que existe um jeito cristão de sermos profissionais, de sermos empresa e de fazermos negócio. Nós estamos desenvolvendo isso, estamos em busca disso. E eu quero convidar você que está nos assistindo, você que está aqui, a se juntar a nós na busca disso. Nós temos trabalhado durante esse período em uma série de ideias. Uma delas, principalmente, é a de levar todo esse conhecimento a outras cercanias também. Então nós temos os nossos grupos em Recife, em Marília, em Londrina, no Vale do Aço. São pessoas que hoje estão assistindo a este fórum. Para atender a essas pessoas, a esses grupos, nós criamos um princípio, umas regras que vocês pudessem entender, que vocês pudessem ler, para que vocês pudessem também colaborar conosco na busca desse jeito cristão. Nesse período também nós estamos desenvolvendo aquilo que nós chamamos de multiplicadores. São pessoas que serão capacitadas, plenamente capacitadas e qualificadas para falar sobre isso, de uma maneira que possa espelhar esses princípios da espiritualidade no mundo corporativo. Tem sido desafiador. Eu digo para você que tem sido um movimento muito interessante. Essas angústias que a gente vive e convive com elas todos os dias, a maior parte do nosso tempo, se bem que o pessoal aqui de São Paulo está quase meio a meio, né? Metade no trânsito, metade nas atividades profissionais. Mas essas angústias, essas questões que a gente convive com elas o dia todo, nós queremos compartilhar com vocês o nosso jeito, o jeito cristão, de ser profissional, de ser empresa e de fazer negócios. Eu convido você, eu convoco você que de uma forma ou de outra quer levar a Cristo de uma forma subversiva, muitas vezes, ao ambiente de trabalho onde você está inserido. Esse convite é para você. Você que muitas vezes quer ter a Cristo colocado naquilo que você faz, eu convido você, venha aprender conosco. Venha aprender conosco. Falando um pouquinho sobre aquilo que nós vamos fazer hoje, nós teremos agora uma palavra sobre o grande abismo. Esse é o primeiro momento de 8 encontros. Teremos encontros todas as segundas-feiras. Eu convido você a estar aqui conosco. Esses encontros sempre começarão às 8h30 da noite. Então, você tendo essa possibilidade, participe presencialmente ou, se não, pela internet. Nós teremos também um questionamento. Você pode fazer perguntas para aquilo que estará sendo tratado aqui hoje. Essas perguntas, existem 3 maneiras de você fazer isso. Ou através do Twitter, @Fórum Cristão,
através do nosso site www.forumcristãoprofissionais.com.br ou então presencialmente. Nós temos aqui os nossos voluntários, você pega o papel, escreve a tua pergunta, será transmitida para mim aqui e a gente faz no final da fala do pastor Ed René. Esqueci alguma coisa? Acho que eu lembrei de tudo. Muito obrigado por você ter vindo. Lembrei. Após o nosso evento aqui, nós teremos um momento onde, no pequeno salão, um salão de auditórios que nós temos aqui, nós trataremos perguntas específicas sobre o Fórum Cristão de Profissionais. Você que queira conhecer um pouco melhor, você que está nos acompanhando pela internet, você pode fazer essas perguntas que nós estaremos respondendo logo após o evento. Então encerraremos aqui, teremos as perguntas, encerraremos, e aí nós nos dirigiremos rapidamente, em menos de 5 minutos a gente já começa via internet. Muito obrigado pela sua atenção. Ed, é com você. Hello. Ok. Ok, minha tarefa hoje à noite, especificamente, é traduzir para você como nasceu e a que se propõe o nosso Fórum Cristão de Profissionais. Eu vou tentar fazer de uma longa história, uma história curta, que eu espero seja inspirativa, desafiadora, e seja suficiente para você entrar de corpo, alma, coração e mente na visão do Fórum Cristão de Profissionais. A minha aventura até chegar a essa noite aqui começou em 1998, quando eu fui chamado para fazer uma palestra numa empresa, e o desafio era que eu não poderia dizer que era pastor, não poderia levar Bíblia. E eu tinha que falar numa empresa. E eu fui em 1998. E de lá para cá, foi um longo caminho até chegarmos na construção do Fórum Cristão de Profissionais. Mas nesse longo caminho, de 98 até agora, eu fiz uma incursão muitíssimo interessante pelo mundo corporativo, pelo universo de palestras no mundo corporativo, e conheci um pouco desse ambiente de trabalho que a gente fala, porque a turma inclusive tem a ideia de que pastor não trabalha. Então eu não trabalho, eu só sou pastor. As pessoas perguntam isso para mim: você trabalha ou você é só pastor? Então, como eu sou só pastor, eu não conhecia o mundo do trabalho. Então eu fui ao mundo do trabalho para conhecê-lo. Então o pessoal, domingo à noite, se despede de mim, dizendo assim: pastor, bom, deixa eu ir que amanhã eu tenho que trabalhar. Eu entendo que as pessoas querem dizer assim, o carinho das pessoas em me dar boa noite no domingo. Então, mas quando eu fui ao mundo do trabalho e ouvi as pessoas nesse ambiente corporativo, eu ouvi esta frase, que foi a que mais me marcou em todos os tempos: pastor, eu trabalho no inferno. Pastor, eu trabalho no inferno. O senhor pode me ajudar? Eu ouvi isso de uma diretora de RH de uma grande empresa da área de saúde. Essa senhora me disse que naquela semana, dos 10 diretores da empresa, 7 haviam chorado na sala dela. Então ela disse: pastor, eu trabalho no inferno, o senhor pode me ajudar? A minha resposta para ela foi: minha senhora, se a senhora trabalha no inferno, então tem um diabo aqui dentro. Tem um demônio aqui. O capeta trabalha aqui também. E ela disse: trabalha mesmo, é o presidente da empresa. E eu falei: então não tenho como ajudar a senhora, porque o capeta não quererá ouvir o que eu tenho a dizer. E foi uma experiência muito marcante para mim.
Porque quando eu comecei essa aventura de falar e de pensar sobre espiritualidade do mundo do trabalho, eu acreditava de todo o coração que era possível espiritualizar o mundo do trabalho, levar a espiritualidade para o mundo corporativo. E eu lamento dizer, eu lamento muito dizer, assim, eu quase não vou... Assim, eu lamento muito dizer que eu acho mesmo que, assim, deixa eu escolher as palavras, assim, é o inferno mesmo. O mundo do trabalho, o mundo corporativo, o dia a dia empresarial, o mercado, isso é do diabo. Dá para entender isso? Não, pastor, você está exagerando. Tudo bem, nós vamos poder conversar mais. Porque quando eu comecei, eu achava que tinha jeito. Hoje, eu assim tenho certeza que não tem jeito. Tenho certeza do fundo do meu coração, e ainda bem que a nossa proposta do Fórum Cristão de Profissionais é desenvolver um jeito cristão de ser empresa, ser profissional e fazer negócios. E que nós vamos conversar muito sobre isso. Mas, diferentemente lá da minha origem, o meu ponto de partida para a conversa agora é de um absoluto desespero, de um pessimismo quase sem remédio. Eu estou partindo de um ponto, é que de fato você trabalha no inferno. Você trabalha no inferno. E que os valores, as prioridades, o jeito de ser, as categorias relacionais do mercado, de viver nessa realidade, isso tudo aí é incompatível com o reino de Deus. Nós estamos trabalhando num mundo que está organizado anti-reino de Deus. A Bíblia Sagrada diz isso, a gente não acredita. A Bíblia Sagrada diz assim, que o mundo jaz no maligno e que o Deus deste século é o diabo. A gente acha que é verdade, mas que isso não é verdade para o Bradesco, não é verdade para o Itaú, não é verdade para a Goodyear, não é verdade para a Google, não é verdade para a Apple, não é verdade para o hospital XYZ, enfim, para as empresas que a gente está acostumado a ver propaganda na televisão. O mundo jaz no maligno, o Deus desse século é o diabo, mas a empresa que eu trabalho não jaz no maligno e o Deus dessa empresa não é o diabo. É isso que a gente pensa. Hoje eu parto desse princípio, que nós cristãos estamos convocados pelo nosso Senhor a uma campanha de sabotagem. Meu autor predileto, eu ainda não consegui me desvencilhar do meu autor da minha juventude, é C.S. Lewis. Ele diz que o mundo é um território ocupado pelo inimigo. E o rei legítimo chegou, disfarçado de criança, em Belém da Judéia. Cresceu na Galileia e nos convoca a todos, depois de ter sido morto e ter ressuscitado ao terceiro dia, nos convoca a todos para uma grande campanha de sabotagem. O rei verdadeiro não está no comando. O rei verdadeiro não está no trono. O rei verdadeiro, que é Jesus Cristo, não está mandando nesse jogo. E ele nos chamou para a gente virar o jogo. Essa é a convocação de Jesus para nós. Você fala assim, Ed, você está exagerando. Eu falei, eu achava que estava, mas eu assisti o Senhor das Armas. Em que os 5 países que mais gastam dinheiro no mundo com armamento e que mais produzem guerras e que mais lucram com guerras no mundo, fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Eu achei que esses caras exageraram, mas aí eu assisti Siriana,
que trata de um projeto de reconstrução de cidades afetadas pela Guerra do Golfo e a Guerra do Iraque. E quem é que vai reconstruir essas cidades? E quem é que vai ocupar geopoliticamente o Oriente Médio? Aí eu assisti Siriana, eu achei que tudo bem, essa disputa do petróleo é uma coisa que o diabo realmente põe a mão dele, coisa de guerra também o diabo põe a mão dele, mas aí eu assisti A Corporação. O cara que fez A Corporação, eu acho que ele estava de mau humor no dia, mas se você assistir, quem já assistiu A Corporação? Pouca gente. Por isso que você acha que o mundo do trabalho pode ser espiritualizado. Aí eu assisti Diamante de Sangue. O comércio de diamantes a partir de Serra Leoa. Os diamantes que a gente compra na Europa. De onde vem? A que custo vem? Como esses diamantes chegam a nós? Eu achei que esses caras estavam exagerando. Mas eu assisti o Jardineiro Fiel, que trata da indústria farmacêutica. Eu acho que eles estão tudo exagerando, é coisa de ficção. Mas, para quem lê jornal, eu tive um problema sério. Eu fui estudar teologia e fui mal influenciado por teólogos latino-americanos. Porque os teólogos latino-americanos, eles convivem com pobreza, eles convivem com governo militar, eles convivem com ditadura militar, eles conviveram com essa realidade. Os teólogos europeus conviveram com a guerra. E eles desenvolvem uma teologia europeia que fala sobre a angústia da alma, a falta de sentido para a vida. E é claro, para quem vê a Europa arrasada pela guerra e para quem sai de um holocausto, inclusive a grande pergunta é como se fala de Deus depois do holocausto. Mas quem mora na América Latina e que convive com a pobreza, por exemplo, no seminário, os meus professores de teologia eram todos norte-americanos. Eles vinham do Texas, eles vinham lá da Califórnia, todos eles estudaram, assim, a maioria estudou no Texas, na Califórnia, Carolina do Sul. Assim, eu não sei se eles viram pobre na vida. E quando eu estudei teologia no seminário aqui em São Paulo, não se falava de pobre, de pobreza. Aí quando eu estudei os teólogos latino-americanos falando de pobreza, não da angústia da alma, mas do sofrimento do corpo, da fome, criança morrendo antes de completar 1 ano de idade, essa coisa que a gente está acostumado aqui no nosso país. E aí a gente vai vendo as engrenagens todas de um mercado global, e todas essas cenas aqui desses filmes todos daí, aí você vai vendo como é que funciona esse mundo. E que sistema é esse, com a crise de 2008, que todo mundo fala da tal crise de 2008, como é que a gente avalia uma crise como essa? Um dos teólogos que muito me influenciou, Franz Rinkelamert, ele diz assim, que a maneira como você avalia uma sociedade é a capacidade que essa sociedade tem de gerar vítimas. De gerar vítimas. Então não há como a gente fugir dessa realidade de que a gente vive num mundo que fabrica vítimas. E em dimensões diferentes, talvez com um pouco mais de conforto do que a maioria das vítimas, nós também somos vítimas dessa religião de mercado e desse mundo chamado o mundo do trabalho, o mundo corporativo. Mas eu li esse livro aqui também, Igreja aos domingos, trabalho às segundas. E há uma denúncia muito contundente dos autores dessa obra, que falam que existe um abismo, e esse é o grande abismo. O abismo do mundo religioso e o mundo do trabalho. Um abismo entre os nossos valores espirituais, as nossas
as nossas convicções espirituais, especialmente para nós que somos cristãos, e a realidade do dia a dia. Há um abismo, não se fala. Eu vou dar um exemplo simples. Se você tiver que identificar um país no nosso mundo que seja cristão de tradição reformada protestante, que país é esse? Estados Unidos da América do Norte. Um país que é cristão e que é a maior referência cristã protestante do mundo. Não, Estados Unidos da América do Norte. Não é a Alemanha. A Alemanha produz pensamento teológico já faz tempo. Mas a maior referência de protestantismo no mundo contemporâneo é Estados Unidos da América do Norte. Sofre um ataque terrorista do Islã. Tá certo? As Torres Gêmeas, 2001, 11 de setembro, Wall Street, negócio despenca. Se é um país cristão, o que a Bíblia Sagrada diz? O que Jesus ensinou para nós? Quem bateu na sua face direita, você faz o quê? Oferece a outra face. Se você fosse o George Bush, você mandaria um recado para o Bin Laden? Você não quer derrubar também o Pentágono que você tentou e não conseguiu? Estamos oferecendo a outra face. Tem mais lugares na América do Norte para você explodir. Nós somos cristãos. Jesus nos ensinou que não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Você não quer explodir mais coisas aqui na América do Norte? Porque nós queremos mostrar para você que nós somos cristãos. Está entendendo? Está entendendo um abismo qual é? É que domingo o Sermão do Monte é bonito, na segunda-feira não funciona. Na igreja o Sermão do Monte é irretocável, é lindo, é maravilhoso. Mas quando você senta na cadeira de gerente do banco, e que o camarada diz que você tem que enfiar seguro de vida no seu correntista, seguro de automóvel, é poupança, é mais não sei o que lá, é mais um cartão, é mais até aí que você tem que bater a meta do mês, o Sermão do Monte ficou no domingo, companheiro. Você está entendendo? E quando a diretoria chama você e diz que vai cortar o número de trabalhadores à metade e vai dobrar o volume de trabalho e que o seu salário vai continuar o mesmo, o Sermão do Monte ficou no domingo. Na segunda-feira ele não funciona. E aí a gente vive esse abismo de igreja a igreja. Trabalho é trabalho. Já que não dá para a gente atravessar esse abismo, a gente vai aí num joguinho de me engana que eu gosto. Aí o que a gente faz nesse joguinho de me engana que eu gosto? Nós que somos cristãos, nós sabemos que Jesus, que é o rei legítimo, convocou a gente para uma campanha de sabotagem. Tá certo? Bom, aliás, pergunta: a quem pertence toda a prata e todo o ouro? A Deus. A quem pertence toda a ciência e toda a tecnologia? A quem pertence toda a arte e toda a cultura? A quem pertence toda menina de 11 anos que mora no estado do Ceará? A Jesus. Não é isso? Então, eu fui falar para os pastores lá em Pernambuco. E eu falei assim: vocês sabiam? Olha eu, dando notícia ruim para os outros. E quando você vai dar notícia ruim para os outros, especialmente na casa dos outros, é perigoso. Eu falei assim: vocês sabiam que as meninas do estado dos senhores se prostituem na beira da estrada em troca de R$1? E os pastores disseram: é mentira. Aí eu falei: o quê? Mentira? Eles falaram: mentira, não é por R$1, é por 25 centavos.
Aí quando a gente ouve Jesus dizendo que nós somos sal da terra e luz do mundo, e que Ele é o Senhor, e que nós temos que levar essa informação, essa notícia, até os confins da terra, o que nós temos que dizer é, olha, isso tudo aí pertence a Jesus, e Ele não está nada satisfeito com a maneira como os senhores estão cuidando daquilo que pertence a Ele. Senhor prefeito, senhor deputado, senhor empresário, senhor professor universitário, senhor caminhoneiro, senhor dono de posto de gasolina, olha, isso tudo aí pertence a Jesus. E Ele não está satisfeito com a maneira como os senhores estão cuidando disso. Senhor pastor, essa igreja pertence a Jesus. Senhor bispo, essa igreja pertence a Jesus. Ele não está nada satisfeito da maneira como o senhor está cuidando da igreja, que é dele. Nós temos que anunciar isso. Mas é difícil, convenhamos. É muito difícil. Então o que a gente faz? Como é que a gente relaciona missão e trabalho? Porque que a gente tem uma missão, a gente sabe. E que a gente trabalha na segunda-feira também é verdade. Mas como é que a gente relaciona essas duas coisas? Primeiro, o trabalho é um adversário da missão. Eu trabalho, a gente fala assim, né? Na igreja eu ouço isso. Aqui, graças a Deus, ouço cada vez menos, mas é uma linguagem corrente, assim, que eu não consigo servir a Deus porque eu estou muito ocupado, eu tenho trabalhado muito ultimamente. Bom, se você trabalha muito e não consegue servir a Deus, então você está dizendo que o trabalho é adversário da missão. Você não consegue servir a Deus, isto é, cumprir a missão, porque você está trabalhando muito no trabalho que você chama e que eu chamo de secular. Não é isso? Então, o trabalho é adversário da missão. Segundo, o trabalho é para financiar a missão. Aí o que você faz? Você trabalha bastante, ganha maior grana, dá dinheiro para missões. Dá dinheiro para as organizações sociais e os projetos sociais da sua igreja. Você ganha dinheiro e dá para o cara que está trabalhando lá na África. E você fica feliz da vida, e eu fico muito feliz da vida quando eu posso dar uma oferta para o missionário que está lá em Moçambique. Está lá na Índia. E como é que eu faço? De segunda a sexta, segunda a sábado, eu vou para o meu trabalho secular, ganhar dinheiro para financiar a missão. Mas trabalho está de um lado e missão está do outro. Trabalho como campo para a missão. Aí você faz o seguinte, você lá no seu trabalho, você põe versículo na tela do seu computador. Você coloca no seu e-mail corporativo, versículo embaixo. Ou já que não pode versículo, você coloca uma frase e coloca assim... profeta Jeremias, para não pegar mal. Jeremias 37:9, você coloca profeta Jeremias. Ou então uma frase assim de um teólogo cristão que ninguém conhece, mas tem lá o evangelho. Por quê? Porque você acha assim que o que você tem que fazer no seu trabalho é ganhar almas. Fazer o pessoal lá se converter. Primeiro você faz a reunião preparatória para colocar os vendedores na rua. No final da reunião você lê um versículo, fala de Jesus para eles, manda um Deus te abençoe e corre atrás de meta, pessoal. Porque o importante, não importa que a estrutura é infernal, o que importa é você ganhar alguém para Jesus lá enquanto você está trabalhando. Dentista então é uma beleza, o cara fica lá assim, só evangelizando, e se folgar vai um negocinho. Porque o importante é ganhar almas. O seu trabalho é o campo missionário. Pior que isso ainda, é o cara que usa o trabalho como disfarce para a missão. O disfarce para a missão é o seguinte: agora, isso ganha uma outra conotação. Mas disfarce para a missão é o seguinte: é o camarada que vai para o campo missionário como engenheiro agrônomo, mas é só para ganhar o visto. Mas ele, no fundo, ele é missionário. Ele não é engenheiro agrônomo coisa nenhuma, ele é missionário. Mas ele vai como engenheiro agrônomo, é fachada. Você está entendendo? É o disfarce para a missão. Em todas essas alternativas, trabalho está de um lado, missão está do outro.
Mas tem uma segunda ou uma quinta possibilidade: é encarar o próprio trabalho como missão. Esse é o nosso grande desafio. E acho que esse será, talvez, o primeiro grande critério, se o que nós estamos fazendo está dando certo, digamos assim, entre aspas. É eu perguntar para você assim: como você serve a Deus? Você fala assim: eu sou empresário, eu sou médico, sou professor, sou bancário, sou advogado. É assim que eu sirvo a Deus. Inclusive saí de uma audiência agora pesadíssima, a tarde inteira eu estava numa audiência, e foi lá na audiência que eu servi a Deus. E como é que você abençoa pessoas em nome de Deus? Assim, trabalhando. Desmond Tutu falou isso, que é através do trabalho que nós cooperamos com Deus, de onde eu tiro a minha definição de trabalho. Trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. É assim que a gente serve a Deus. Mas daí a você chegar à conclusão que dar uma aula de matemática numa escola de periferia é tão serviço a Deus quanto ser missionário no Moçambique, vai um caminho muito longo. Mas é por aí que nós começamos a andar. E aí nós criamos aqui na IBAB uma pastoral profissional. Que aqui eu queria também fazer uma outra observação. O Fórum Cristão de Profissionais é coisa de crente. De crente. Sei que é ruim a gente falar assim, eu tenho até constrangimentos na alma. Mas o Fórum Cristão de Profissionais é coisa de crente evangélico. Crente evangélico. Eu sou pastor, por exemplo. Eu faço questão que, se você me levar na sua empresa para falar, que você diga assim: o pastor veio falar. Porque o Bernardinho, que é do vôlei, ele pode falar. O monge budista pode falar. O rabino pode falar. O camarada que escalou o Himalaia pode falar. O outro que correu uma maratona pode falar. Por que um pastor não pode falar? O pastor tem o que falar. Nós, cristãos, temos o que falar no mundo do trabalho e no mundo corporativo. Então o fórum é coisa de crente. Não é para quem é crente, mas é coisa de crente. Então eu tive amigos que falaram assim: Ed, vamos fazer a reunião do fórum no centro de convenções em São Paulo, a gente consegue. Eu falei: não quero. Quero fazer na Igreja Batista de Água Branca. É na Igreja Batista. Começa com oração. É coisa de crente. Mas de um jeito que as pessoas falem assim: rapaz, os crentes falam esse tipo de coisa? Falam. Você fica vendo televisão e ouvindo rádio, é o que dá. Você não sabe o que os crentes falam. Os crentes falam esse tipo de coisa. Então nós criamos uma pastoral profissional. O que é uma pastoral profissional? O professor Dr. Clóvis Pinto de Castro, da Universidade Metodista de São Paulo, ele diz que pastoral é a ação do povo de Deus na realidade cotidiana. Não é a ação do povo de Deus no domingo, no espaço religioso da religião. É a ação do povo de Deus na realidade cotidiana. É a inserção do povo de Deus no espaço público. Nós estamos acostumados a ouvir a palavra pastoral com esse sentido aqui: a pastoral do sem terra, a pastoral da criança, a pastoral carcerária. É a presença do povo de Deus no espaço público, inserindo-se no espaço público. E é uma ação intencional, sistemática e organizada coletivamente. Por isso que é o Fórum Cristão de Profissionais. A gente vai se reunir aqui, os crentes, e nós vamos falar assim: pessoal, como é que nós vamos agir sistemática, organizadamente, com a intenção de falar e de sinalizar o reino de Deus nesse espaço público, inclusive o espaço público chamado mundo do trabalho ou mundo corporativo. Então é uma pastoral. Nós estamos preocupados com isso.
Então, quais são os propósitos do Fórum Cristão de Profissionais? Basicamente 4. Primeiro, levantar essa bandeira. Se é verdade, e eu acredito como verdadeiro, porque eu frequento igreja evangélica há 48 anos praticamente. Se é verdade que a gente não fala do mundo do trabalho dentro da igreja, que a gente não discute esses temas, não reflete sobre isso, não busca respostas, a gente não é nem verdadeiro em compartilhar perguntas, que dirá em buscar respostas. Então, se é verdade, então nós queremos dizer, olha, o Fórum Cristão de Profissionais é um ambiente em que nós vamos discutir trabalho e ser cristão no mundo do trabalho, evangelho e espiritualidade cristã no mundo do trabalho. Nós queremos levantar essa bandeira. E quem quiser se aprofundar nessa discussão, bem-vindo, a casa é sua. Segundo, fazer uma reflexão bíblica e teológica. Queria que você pensasse o seguinte: Einstein era um cara inteligente? Era. Adam Smith era um cara inteligente? Era. Karl Marx era um cara inteligente? Era. Barack Obama é um cara inteligente? É. Steve Jobs era um cara inteligente? É. Jack Welch é um cara inteligente? É. Paulo de Tarso era um cara inteligente? É. Jesus era um cara inteligente? Era. Aí você fala assim, não, mas o Paulo, o apóstolo, e Jesus, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, Moisés era um cara inteligente, pessoal? O cara pega um bando de 2 milhões de escravos e entrega na outra ponta um povo organizado com um sistema político, ético e religioso em 40 anos. Você acha que esse cara era inteligente? E que ele não tem nada a dizer sobre como você administra a sua empresa, e como você pode ser um profissional, e como você pode gerar resultado de maneira sustentável, digna? Aí você diz assim, ah, mas esses caras da Bíblia são religiosos, eles não falaram nada do dilema do... Olhe, eu tive um professor no seminário que disse o seguinte: se você tiver uma boa ideia, procure na Bíblia que está lá. Se não tiver na Bíblia, das duas uma, ou não foi uma boa ideia, ou você não conhece a Bíblia. Você está precisando de boa ideia para a sua vida profissional, para o seu trabalho e etc. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Quando nós começamos a falar sobre essas coisas aqui na igreja, tinha um pessoal que dizia assim, pastor, você está trazendo a sabedoria do mundo aqui para a igreja? Dos empresários aqui para a igreja? Eu falei, não, você está enganado, cara, esses caras chuparam tudo da Bíblia. Eles copiaram tudo da tradição de espiritualidade judaico-cristã. O mundo ocidental é judaico-cristão. Até as mentes mais brilhantes reagem à nossa proposta do Evangelho. Até para dizer que não concorda. E com cada argumento que eu vou te falar uma coisa. A revista Época dessa semana é um negócio que eu fico impressionado. Compromisso com a missão. Nós estamos comprometidos com a missão de Deus. Deus tem uma missão. Aliás, tem um teólogo que diz assim, que Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Enviou ao mundo o filho dele para falar assim para o mundo: eu, Deus, amo vocês. Então nós temos uma missão, e a missão que nós temos é a missão de Deus, e Deus nos deu. E nós queremos saber como é que a gente vai cumprir essa missão. E a missão que Deus nos deu não foi simplesmente dizer: Jesus ama você, você é pecador, se você não aceitar Jesus como Salvador, você vai para o inferno. Tudo isso é verdade, mas não é só isso que é a nossa missão. A nossa missão é entrar nesse inferno e levar o Evangelho do Reino de Deus e os sinais do Reino de Deus que promovem a restauração e a dignidade da vida humana e da imagem de Deus impressa em todo ser humano. Então nós aqui no Fórum Cristão de Profissionais estamos comprometidos com a missão de Deus, com a Missio Dei. Então se você quiser saber como se comprometer com a Missio Dei, então é aqui.
pode vir que é aqui. Eu lembro que conversei com um empresário, um homem de Deus, queria um projeto de espiritualidade na empresa dele. Aí eu comecei a falar, comecei falando sobre IDH. Não reunião de oração. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Aí ele acabou de me ouvir e falou assim, já sei, eu posso montar uma empresa minha na África. Eu falei, você entendeu? É isso. Quando eu fui para a África e perguntei para os pastores e para os cristãos que eu encontrei na África, o que podemos fazer por vocês, eles quase que disseram o seguinte, não mande mais missionário para cá. Não manda mais pastor, manda um cara para abrir uma padaria aqui. Manda um cara para abrir uma sapataria, uma fábrica de sabão, qualquer coisa aqui, que dê trabalho para a gente. Que contribua para o nosso desenvolvimento. A gente precisa de emprego, a gente precisa ganhar dinheiro para comer, mas ganhar dinheiro com dignidade. A gente não quer receber ajuda humanitária. Nós queremos desenvolvimento. Mande os empresários da sua igreja para cá, para que eles abram negócios aqui. Aliás, tem um movimento muito extraordinário no mundo de empresários que desenvolvem projetos empresariais sustentáveis como ações do reino de Deus. Inclusive, eles chamam de empresas do reino de Deus, lucrativas, sustentáveis, competitivas, que oferecem serviço de excelência e de qualidade, porque, afinal de contas, se a gente está fazendo em nome de Deus, Deus vai olhar o sabão que você está vendendo e falar, pô, que sabãozinho, isso aí parece que é do outro cara lá de baixo. Então, a gente tem que fazer um trabalho com excelência muito maior ainda. Então, são empresas competitivas, mas são empresas do reino de Deus, com essa visão de compromisso com a Missio Dei. E o quarto propósito do nosso fórum é criar esse ambiente de encorajamento, aconselhamento e intercessão. Com quem você conversa sobre os seus dilemas profissionais, os seus dilemas de trabalho? Seus dilemas éticos, os seus conflitos, as suas relações com clientes, com fornecedor, com um amigo de trabalho, com o seu chefe, com o seu subordinado, com a sua equipe. Com quem você conversa? Quem que te encoraja? Quem que te anima? Quem que te compreende? Quem é que ora e intercede por você? Nós queremos criar tudo isso aí. Eu tenho um sonho assim, muito assim do meu coração, que é um dos projetos do fórum. É ter almoços assim de sexta-feira, 4, 5, espalhados pela cidade. 4, 5 pessoas, cristãos. Pode convidar um não cristão também, que esses caras tudo precisam de encorajamento, aconselhamento e intercessão. Os caras tudo assim, tudo empolado, assim, tudo bacana. Aliás, uma vez eu fui falar numa empresa, muito engraçado esse dia. Eu falei assim, pessoal, vocês estão vendo o chefe de vocês, assim, tudo engravatado, tudo bonitinho? O filho dele fuma maconha. Aí o cara arregalou o olho assim, começou a chorar. Aí eu falei, rapaz, não é que o filho do cara fuma maconha mesmo? Eu dei um exemplo. Mas era verdade. Uma das primeiras experiências que eu tive também, acho que Deus me levou, não tanto para eu fazer alguma coisa, mas acho que para eu aprender. Fui numa empresa que estava sendo liquidada. Aí era uma mesa assim com 10 caras de terno e gravata e uma mulher advogada aqui da nossa igreja que me levou lá. Falou, pastor, está todo mundo ficando louco lá, vai lá falar alguma coisa. Eu falei, vou lá. Eu não sabia o que falar. Aí cheguei lá e falei assim, vamos fazer o seguinte, escrever uma carta aí para Deus. Arrisquei, né? Os caras falaram, vamos aí, escrever uma carta para Deus. Dei um sulfite para cada um, uma caneta. Eu falei, olha, se vocês tiverem constrangimento de escrever uma carta para Deus, entrega, não precisa nem assinar, eu leio. Ninguém sabe quem escreveu. Aí os caras, não, pastor, deixa que a gente lê. Eu falei, os caras aqui não chegaram onde chegaram, que são fracos. Esses caras são fera. Eles vão ler, beleza. Escrevi minha carta, eu lembro que na época, o Santos ia disputar a Libertadores com Boca, eu até mandei um recado lá para Deus, tal, sobre isso. Mas o cara que estava na cabeceira da mesa, e que era o presidente da empresa que estava sendo liquidada, o último a sair, iria apagar a luz e seria ele. Esse cara aqui da cabeceira da mesa foi o primeiro a ler, e eu nunca mais esqueci o que ele leu. Ele disse assim, ó Deus, eu vos agradeço, porque a minha filha tentou suicídio sexta-feira e não conseguiu.
Aí silêncio. Falei, vocês sabiam que a filha dele tentou suicídio sexta-feira? Ninguém sabia. Falei, é possível trabalhar assim? Então lembre-se, as pessoas que trabalham do seu lado, elas podem ter a pose que tiverem. Mas elas têm filho com febre, elas têm pai hospitalizado, elas têm crise conjugal, elas devem dinheiro para agiota, elas são viciadas em cocaína, maconha, droga mais pesada do que isso, sexo. Aí você diz assim, eu posso orar por você. Mas eu tenho esse sonho. Eu imagino assim, uma sexta-feira, umas 4:30 da tarde, eu recebi assim um relatório de que nessa sexta-feira 1.400 grupos de 4, 5 pessoas almoçaram na cidade de São Paulo e que foram os almoços do Fórum Cristão de Profissionais. E esses almoços de encorajamento, aconselhamento, intercessão, de amizades espirituais que vão se formando, acontecerem em Vitória, no Espírito Santo, em Londrina, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Fortaleza. Porque esse é um propósito nosso também. Qual é a nossa missão? Você já sabe. Desenvolver um jeito cristão de ser profissional, ser empresa e fazer negócios. E aqui eu sublinho 2 expressões. Desenvolver é fazer acontecer, criar, descobrir. Mas colocar, tirar do papel e colocar no chão. E um jeito, não é o jeito. Vai ser um jeito, o nosso jeito, porque também não vamos nós aqui acreditar que só nós estamos fazendo alguma coisa interessante no mundo do trabalho em nome de Deus. Não, tem muita gente fazendo e de muitas maneiras, porque Deus é criativo e a Bíblia Sagrada é um livro aberto, escancarado e polissêmico, com muitos sentidos, há muitos jeitos, mas nós vamos desenvolver um jeito, que vai ser o nosso jeito. E eu espero que seja também o seu jeito. Nós não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade. Também fui numa outra empresa muito engraçada. Fui lá, sentei, o sócio da empresa disse assim, ele me recebeu como consultor de espiritualidade. Eu fui. Lá, ele falou assim, olha Ed, eu não sei, aqui na empresa é o seguinte, o meu sócio era evangélico. Aí nós ganhamos tanto dinheiro que ele resolveu ser missionário. Me abandonou aqui, agora ele é missionário em algum lugar do mundo, ele só recebe o dele no fim do mês. Só que enquanto ele era sócio comigo, ele só contratou evangélico. E agora a empresa está rachada. Os caras que eu contratei, que não são evangélicos, e os caras que ele contratou, tudo evangélico. Não sei se você conhece esse pessoal evangélico. Não, um pouco esse pessoal evangélico. Conheço um pouco. Esse pessoal evangélico é o seguinte, é tudo sangue ruim. Mas só porque eu olho para o peito da minha secretária, eu sou endemoniado. Mas você não acredita que esse pessoal evangélico faz aqui? Eu falo, eu acredito. Aí depois eu falei para ele, eu sou pastor de uma igreja evangélica. E eu falei para ele, você tem razão, porque religião dentro do espaço de trabalho divide. A espiritualidade agrega. Se a gente falar de ser cristão, ser judeu, ser islâmico, distribuir fitinha do Bonfim, fazer oração, abrir Bíblia em reunião dentro da empresa, vai dar problema. O espaço do trabalho, o mundo corporativo é laico. Mas se a gente falar de compaixão, solidariedade, amor, verdade, justiça, paz, o budista vai gostar, o hindu vai gostar, o ateu vai gostar, o evangélico vai gostar, não vamos ter problema.
Então nós vamos falar de espiritualidade. Qual espiritualidade? Evidentemente a espiritualidade que Jesus ensinou, porque nós somos cristãos, nós somos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos falar das coisas que Jesus falou, e Jesus tem índice de rejeição 0. Jesus tem índice de rejeição 0. Tu pega um cara na rua, qualquer um, e fala assim: rapaz, tu sabe o que Jesus ensinou? Sei. E tu concorda? Ele fala: concordo. Qualquer um. É o que nós vamos ensinar. Aí quando a gente fala assim: mas tem um detalhe, ele ensinou essas coisas, ele era Deus. Falar: eu já não sei. Mas o que ele ensinou eu concordo. Então nós vamos ensinar e vamos compartilhar o que Jesus ensinou. E vamos tentar viver e tentar fazer acontecer o que Jesus ensinou. Não é religião. Portanto, nós não estamos falando de proselitismo. Nós não estamos lá para converter gente para trazer para a nossa igreja, entendeu? Nós não queremos tirar gente do mundo do trabalho para trazer para a igreja. Nós queremos tirar gente da igreja para levar para o mundo do trabalho. É o contrário. Nós não estamos num projeto de conversão religiosa. Nós queremos saber se as pessoas que estão comprometidas com a espiritualidade, elas estão vivendo no seu ambiente de trabalho as expressões de justiça de sua espiritualidade. E, portanto, também nós não estamos falando de prosperidade. Vou falar o português claro: nós não vamos organizar jantar para gente se converter. E também não vamos fazer a noite da unção da carteira de trabalho. E eu não quero saber quanto de lucro a sua empresa dá. Eu quero saber se no dia a dia da sua empresa você encontra expressões de justiça e você vê as virtudes espirituais ensinadas por Jesus acontecendo nas mínimas relações. É disso que nós estamos falando. Finalmente, eu vou pular essa parte aqui. Eu vou ficar aqui nessa. Sagrado e profano, o eixo vertical. Religioso secular, o eixo horizontal. Nós estamos acostumados a associar sagrado com religioso e profano com secular. Mas está claro para todos nós que existe, dentro do ambiente religioso, uma dimensão profana. Assim como existe dentro do ambiente secular uma expressão sagrada. Ou você acha que foi o diabo que inspirou Albert Einstein? Foi o diabo que deu inspiração para Albert Sabin? Foi o diabo que deu inspiração, por exemplo, para o Milton Nascimento? Eu lembro quando eu era seminarista, eu tinha 17 anos, eu saí da Faculdade Teológica Batista, aqui em Perdizes, pertinho da PUC, e vim até o Sesc Pompeia para assistir a um show. Eu devia ter uns 17 para 18 anos, eu vim assistir um show do Raíces de América com Mercedes Sosa. Aí sentei lá, estava tendo culto, inclusive lá, eu cabulei o culto e vim no show do Raíces de América. E eu saí de lá num conflito profundo, porque eu falei assim: eu ouvi desses pagãos incrédulos que vão para o inferno, seminarista, batista, eu ouvi eles falarem como os profetas falaram, eu ouvi anseios da alma que eu leio na Bíblia e nos Salmos, eu ouvi esses camaradas cantando sobre verdade, justiça, amor, compaixão. Aí eu comecei a descobrir que no espaço chamado secular existe uma dimensão sagrada, e no espaço religioso tem muita dimensão profana. O que é o Fórum Cristão de Profissionais? É esse esforço e esse exercício que nós vamos fazer juntos, para que o nosso espaço secular, que nós chamamos de mundo do trabalho, seja vivenciado como ambiente sagrado. E com isso eu quero dizer, de sagrado, e aqui eu termino,
que nós queremos que no nosso dia a dia de trabalho, lá na sua sala de reuniões, lá na hora que você vai fechar a venda, quando você vai assinar um contrato, lá que haja uma manifestação de Deus lá. Manifestação de Deus não é você fechar a venda e assinar o contrato necessariamente. É você fazer o que é justo, o que é digno, o que honra a Deus, o que abençoa pessoas. Aí Deus se manifestou ali. Eu imagino assim, você sair de uma reunião de negociação, e quando você sai, Deus está assim, com taquicardia. Aí o anjo fala: o que foi, senhor? Acabei de sair de uma reunião pesada agora. Estava lá. Me manifestei lá dentro daquela reunião. Você entre na sua reunião e você relacione essa sua reunião, esse seu dia a dia de trabalho com Deus. Consagre a Deus o seu dia de trabalho. Que você peça para Deus afetar o seu dia a dia de trabalho, seu ambiente de trabalho, as suas relações de trabalho. Eu lembro do Abraham Lincoln, no meio da guerra, comandante de um dos exércitos, de um dos destacamentos do exército do Lincoln, o presidente, um dos comandantes entrou na sala do presidente, o presidente disse: como está o fronte? Ele disse: a situação está muito ruim, presidente. Eu espero que Deus esteja do nosso lado. E o presidente falou: não, comandante, eu espero que nós estejamos do lado de Deus. Eu espero que nós estejamos lutando uma luta que é de Deus. Para lutar uma luta que é de Deus, a gente luta de acordo com o caráter de Deus e com os propósitos de Deus. Em termos simples, não dá para a gente sair daqui para fazer um contrato de corrupção e pedir para Deus abençoar, concorda? Em termos ainda mais simples, quase chulos, ninguém aqui ajoelharia dizendo assim: Deus, estou saindo para fazer uma sacanagem agora, eu e meu sócio. Queria que o Senhor derramasse uma unção ali. Não dá, né? Então o que é o nosso fórum? É esse esforço. Eu digo aos senhores, vai ser fácil? Não vai. Mas o que é fácil não tem graça, né, pessoal? O que é fácil não glorifica a Deus, glorifica a gente. O que glorifica a Deus é quando a gente faz uma coisa e a gente diz assim: se Deus não tivesse colocado a mão, não teria acontecido. Aí isso glorifica a Deus. O que nós queremos é isso. É que as pessoas olhem para a nossa atividade profissional, para os resultados que nós geramos e para a maneira como nós fazemos tudo isso e digam assim: como é que vocês conseguem isso? A gente diz assim: eu vou te dizer que nem eu sei. Uma coisa só que eu posso te dizer e que eu sei é que se Deus não abençoasse e não tivesse abençoando o que eu estou fazendo, esse negócio aqui nunca daria certo. E isso então vai glorificar a Deus. Eu peço a Deus de todo o meu coração e com toda a minha paixão, que as minhas palavras tenham sido suficientes para você dizer: eu estou dentro disso aí, porque esse negócio aí é de Deus e é para a glória de Deus. Bem-vindo ao Fórum Cristão de Profissionais.